Shalom, povo de Deus, graça e paz para você, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Nas últimas semanas, o Senhor tem ministrado aos nossos corações de uma maneira nova, de uma maneira excelente. Não importa as circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de bênção, de paz, de vitória, de alegria, de renovo, de ressurreição em todas as áreas da tua vida. Que haja vida de Deus, que o Espírito Santo de Deus produza em você os seus frutos, para que haja um novo tempo nos teus pensamentos, no teu dia a dia, na tua programação de vida, na programação diária, nos teus projetos. Estamos, amados, durante essa semana comemorando a Semana da Páscoa, semana também chamada de Semana Santa. E diante disso, já estava na nossa programação esse ano comemorarmos a verdadeira Páscoa, celebrarmos de uma forma mais intensa esta data. Não apenas repetir a comemoração como já é de costume, mas trazermos as novidades de Deus para nós em relação a essa festa. Porque diante de Deus não se trata apenas de uma festa, de um feriado, mas se trata de um momento profético em nossas vidas. E eu quero compartilhar com você este pensamento, esse desejo, como está lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus dizendo para os sacerdotes daquele tempo que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo não estava tendo conhecimento porque os sacerdotes estavam esquecendo disso. Então, como sacerdotes na sua vida, como sacerdotisa, ministra de Deus, eu quero compartilhar com você tudo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias, diante da revelação da sua palavra para você. Amém? Sabemos que a Páscoa é uma festa cristã. Talvez para nós é a festa mais comemorada que nós temos. Até mais do que o Natal, o Hanukkah agora comemorado. Porque é uma festa que nós celebramos, que nós vivemos, meditamos nela durante uma semana inteira. Há sempre várias informações sobre como comemorar a Páscoa. De onde saiu essa história da Páscoa? Hoje nós celebramos a Páscoa com aquela ideia de que estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo, não é verdade? Mas, segundo o contexto histórico da Páscoa, a Páscoa não passou a existir na morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, a Páscoa já era celebrada, já era comemorada por muito tempo. A Páscoa foi criada por Deus, instituída para marcar um novo tempo na vida do povo de Israel, para marcar a passagem da escravidão para a liberdade, a libertação do Egito. Então, não é de hoje que se comemora a Páscoa. O problema é que nós temos comemorado a Páscoa do jeito como nos ensinaram, como os nossos ancestrais nos ensinaram, nossos pais, como a igreja nos ensinou. E hoje eu quero compartilhar com você a forma como deve ser comemorada a Páscoa. E por que a gente deve entender essa comemoração, o significado desta comemoração. Porque não é uma festa, mas sim um momento profético que traz um divisor de águas em nossas vidas, que de fato nos liberta da escravidão e nos leva a um novo tempo de liberdade com o nosso Deus. Amém?
Então, vamos lá. A Páscoa, ela começou lá no Êxodo, é registrado o começo da Páscoa, a primeira Páscoa, na verdade, em Êxodo capítulo 12. Se você tiver com sua Bíblia, você pode conferir, onde Deus institui a Páscoa. Toda vez que nós decidimos dar uma festa em nossa casa, né, algo que a gente quer comemorar, nós determinamos o que aquela festa vai celebrar, nós determinamos o que será servido naquela festa, o tipo de decoração que vai ser feito, tudo nós determinamos de acordo com o tipo da festa, né? Se é uma festa infantil, se é uma festa, né, para adultos, se é uma festa de casamento, se é uma festa de noivado, enfim. E Deus, amados, é um ser extremamente detalhista. Ele colocou diante, entregou a Moisés todas as características, né, todo modo de como comemorar a Páscoa. Muitos costumes, né, estão ligados à Páscoa, estão ligados ao período pascual. A Páscoa é uma festa de origem judaica, começou lá, né, e muitos costumes ligados ao período pascual vêm da celebração da Páscoa judaica, né, em que o sacrifício do cordeiro ele se torna um prognóstico para o sacrifício de Jesus lá na cruz por nós. Né, Jesus veio aqui na terra para mudar a vida de todo ser humano, para revolucionar toda a humanidade. Nos ensinou como viver, nos ensinou como amar, como perdoar, nos ensinou como alcançar a vida eterna. E a partir daí, né, da instrução de Jesus, do propósito de Jesus, é que Deus, ele, desde o começo do Novo Testamento, ele prepara a igreja, ele prepara toda a humanidade para receber Jesus como seu Salvador, né? Para confiar que em Jesus haveria o resgate, haveria a libertação, que a partir de Jesus eles teriam essa experiência da libertação, da passagem, né, das trevas para o reino de luz. No hebraico, a palavra Páscoa, ela significa passagem, ou saltar por cima. Quando Deus liberou esse termo para os israelitas, ele instruiu que eles colocassem um sinal nas suas portas, que este era gerado pelo sangue do cordeiro, né, dos lados da porta, em cima, e isso lhe seria como sinal, mas não sinal para Deus ou para o anjo que viria trazer a última praga, e sim sinal para o povo de Israel. Assim como o sacrifício de Cristo em nossas vidas, ele é o sinal de libertação, sinal de redenção. O sacrifício de Cristo não pode ser visto apenas como um momento de dor, de sofrimento, algo penoso, algo que nós tenhamos compaixão dele. Não, amados. O sinal desse sacrifício em nossas vidas precisa deixar essa marca, precisa deixar esse registro de que eu estou marcada pelo sacrifício de Cristo. Eu estou marcado pelo sacrifício de Cristo. Assim como lá no Êxodo, o povo colocou a marca, o sangue do cordeiro na porta, como o sinal de que eles tinham a marca da aliança com Deus. Então, quando nós carregamos este sinal profeticamente, né, não existem pragas que possam alcançar as nossas vidas. Não existem nem sequer forças do passado, escravidão passada, que possa sobrecarregar as nossas vidas hoje. Glória a Deus. Né? Jesus é como aquele cordeiro da Páscoa dos hebreus. Todos os que aceitam o seu sacrifício são libertos da escravidão do pecado e da morte, assim como os hebreus foram libertos
ou protegidos pelo sangue do Cordeiro nas portas. Jesus e o Cordeiro da Páscoa. Que comparação nós podemos tirar? Que exemplo ou quais as evidências de que a Páscoa lá do Êxodo, a Páscoa lá da passagem do povo, né, da libertação do povo, tem a ver com Jesus, tem a ver com a nossa libertação também. Agora vamos ver a comparação ou a semelhança, as evidências entre o Cordeiro da Páscoa dos hebreus, lá ainda no Egito, e Jesus, né, que também foi chamado como Cordeiro Pascual. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 12, no versículo 1. Deus disse assim para Moisés: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Assim como o cordeiro da Páscoa dos hebreus, Jesus também é reconhecido como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos ver agora comparações que mostram o que Jesus fez por nós foi como o que Deus fez para os hebreus através daquele cordeiro morto na Páscoa. Amém? Primeiro, acompanhe comigo. Deus pediu para os homens que separassem um cordeiro para ser sacrificado, né? Ou seja, para que fosse morto. Em João, no capítulo 1, no versículo 29, ao encontrar Jesus, João Batista afirma isso: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma, amados, aquilo que já tinha sido ato profético, aquilo que já tinha sido revelado de uma forma simbólica, e agora se torna realidade diante da humanidade. Amém? Segunda evidência. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo 5, diz que o cordeiro tinha que ser sem defeitos. Lembra? No versículo 5 ele disse assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Jesus cumpriu a mesma exigência. Veja comigo lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Este foi o sangue de Cristo. Amém? Olha Jesus cumprindo as exigências.
Ele viveu 100% como homem, mas nunca pecou, nunca se entregou às corrupções da carne, como um cordeiro. Versículo 19 especifica isso. Somos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. É o sangue de Cristo. A terceira coisa, o cordeiro precisava ser imolado por toda a população. No versículo 6, ele afirma isso. Vocês guardarão até o 14º dia deste mês, e todo o acampamento de Israel, todo o ajuntamento da congregação de Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. Não tinha escolha, não podia ser uns e outros não, toda a família. Ainda aquelas famílias que eram pequenas, mas tinham que sacrificar também, não poderiam ficar de fora. E a gente vê essa referência lá no julgamento de Jesus diante de Pilatos. Todo o sinédrio, todos os sacerdotes também condenaram Jesus, também contribuíram para o sacrifício de Jesus. Todos os sacerdotes, toda a multidão que estava em Jerusalém, que dias antes aplaudiram Jesus, dias depois condenaram Jesus. Em Gênesis 12, no capítulo 6, afirma que o cordeiro precisava ser imolado por toda a população. Todos os sacerdotes de Israel tinham que fazer o sacrifício do cordeiro, ainda que a família fosse pequena, mas tinham que fazer parte. E em Mateus, no capítulo 27, no versículo 13, afirma que Jesus Cristo também foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de todo Israel e de Roma, e pela vontade de todo o povo que estava lá. É mais uma evidência. Todos que estavam lá no dia do sacrifício entregaram Jesus, ou seja, entregaram o cordeiro, contribuíram para o sacrifício de Jesus. Quarta evidência: nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. E Êxodo capítulo 12, versículo 46 diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E em João, no capítulo 19, versículo 33, fala que quando Jesus estava morto na cruz, ninguém quebrou nenhum osso dele, pois era o costume de quem era sacrificado na cruz lhe quebrarem os ossos para que a morte fosse acelerada. Mas não foi necessário que os ossos de Jesus fossem quebrados para que se cumprisse essa referência, a profecia que tinha sido proclamada lá na Páscoa do Êxodo. Quinta evidência: em hebraico, a Páscoa quer dizer passagem. Para o povo de Israel foi a passagem da escravidão para a liberdade. E para nós, Páscoa é a celebração que marca a passagem da morte para a vida. Através da morte de Jesus e ressurreição, nós passamos daquele estado de morte, de separação de Deus, e ressuscitamos junto com Ele. Amém? Glória a Jesus. Sexta evidência: Jesus se ofereceu para ser sacrificado. Ele não foi tomado de surpresa. Ele escolheu morrer por nós. Era direção de Deus, era escolha de Deus que o cordeiro fosse entregue como sacrifício. Era decisão de Deus, era desejo de Deus lá no Êxodo. Ele não disse: traga um boi, traga um camelo, não, ele disse: traga um cordeiro. Meu desejo é que o cordeiro seja entregue. E Jesus, ele atendeu a esse desejo do Pai e se entregou por mim e por você. Amém? Quando
quando João Batista viu Jesus, ele deixou essa referência. O Cordeiro de Deus, ele veio não para passear na terra, não apenas para fazer milagres na terra, mas para tirar todo o fardo da humanidade, para tirar todo o pecado do mundo. Agora, amados, eu quero compartilhar com você os elementos que Deus escolheu para que fossem usados na Páscoa. Todos os elementos, eles têm um sentido profético. Então, veja comigo, acompanhe comigo. O primeiro elemento foram ervas amargas. Deus diz para Moisés: vocês comerão ervas amargas com a carne do cordeiro assado e pães asmos. 3 elementos apenas, mas são 3 poderosos elementos que trazem atos proféticos, mensagens proféticas para nós. Por que Deus orientou que comessem as ervas amargas? As ervas amargas, elas representavam o amargor da escravidão. Veja o que a Bíblia fala sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Êxodo capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania eles o serviram. Então a escravidão, os egípcios fizeram os israelitas ter uma vida amarga. Deus trouxe as ervas amargas para que, quando eles comessem aquela erva amarga, eles lembrassem de onde Deus tinha os tirado, de tudo que eles tinham passado. E em nossas vidas, amados, é uma lembrança que não pode ser esquecida. Quem nós éramos quando o amor de Deus nos alcançou, quando nós encontramos o poder do sacrifício de Cristo naquela cruz, quando nós de fato vivemos a experiência da passagem da vida de escravidão para uma vida de liberdade com Deus. As ervas amargas representam a escravidão. Ainda no capítulo 2, versículo 23, veja o que diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A partir daí, as ervas amargas trazem um sentido profético na Páscoa. Ervas amargas representam a escravidão. Serviam para lembrar o povo judeu como era ruim a escravidão no Egito. E hoje nos lembra como era ruim a nossa vida como escravos do pecado. Algumas ervas amargas nós podemos trazer como um paralelo nessa situação aqui, na nossa ceia de Páscoa. Entre elas está a rúcula, a hortelã, a alface romana. São ervas que a gente conhece, hortaliças que a gente conhece, que são amargas, que podem ser colocadas na nossa ceia de Páscoa. Segundo elemento, pães asmos, ou pães sem fermentos. O que os pães representam? Pressa. Quando a gente vai fazer uma massa de pão,
e a gente faz toda aquela preparação da massa e põe o fermento, ele leva um bom tempo para chegar no seu nível certo. Quando Deus disse para o povo: coma pães sem fermentos, façam pães sem fermentos, porque vocês sairão às pressas, não haverá tempo para ainda se preparar, para ainda esperar o fermento fazer efeito. Os pães asmos eram pães sem fermentos, que por isso não crescem. O primeiro motivo para o pão sem fermento foi a pressa de sair do Egito, que não deu tempo de esperar as massas de pães crescerem. Além disso, o fermento ou levedura eram símbolos do pecado e por isso não poderiam ser usados em cerimônias sagradas. Em Êxodo capítulo 12, versículo 37, diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. A segunda revelação que nós temos na palavra de Deus sobre os pães asmos é que o fermento, ele simboliza o pecado. O fermento ou a levedura. Tanto que em todas as cerimônias das quais Deus ensinou o povo a fazer em sacrifício para Ele, em louvor a Ele, não poderia ser usado o fermento. Amém? Então, não há por que esperar. Amém? Não há por que esperar. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? É o que Paulo fala, né, na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O tempo é hoje. O tempo é agora. Né? Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que o Senhor escolheu, né, para te libertar. Glória a Deus. Não há mais tempo a perder. De fato, não há mais. Jesus está voltando, Jesus tem pressa, né, em nos socorrer. Então seja rápido, seja ágil, né, viva essa liberdade que você já tem, desperte essa liberdade na vida dos seus, para que possamos ser libertados da amargura e do jugo da escravidão. Glória a Jesus. Terceiro elemento, o cordeiro, que representa o perdão. Amém? O cordeiro é símbolo do perdão de pecado desde que o homem pecou e Deus fez vestes de pele. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E então, através do sacrifício substitutivo de Isaac, através de Abraão, o cordeiro passou a ser oficialmente o objeto sacrificial. Jesus é o Cordeiro de Deus, como João profetizou, que morreu pelo perdão dos nossos pecados. Ele cumpriu a profecia bíblica de Isaías 53, ao se oferecer em sacrifício por nós. Este sacrifício de Jesus é único e suficiente, não precisa ser repetido. Portanto, o cordeiro servido na ceia da Páscoa é apenas ilustrativo e não tem poder algum para perdão de pecados. Mas o cordeiro, que simboliza Cristo, este sim, traz o perdão de pecados para toda a humanidade, porque ele se sacrificou a favor da mesma. Amém? O cordeiro lá da Páscoa, ele apontava para Cristo. O cordeiro que foi sacrificado quando o primeiro homem pecou já apontava para Cristo. O cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E ele proveu o quê? Um cordeiro. Então o cordeiro, ele significa perdão, ele simboliza
perdão sobre as nossas vidas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você não vai perecer, a sua casa não vai perecer, porque está se levantando aí um sacerdote, uma sacerdotisa cheio do conhecimento das verdades de Deus. Aleluia! Para trazer libertação de entendimento, para trazer luz, para sua vida, para sua família. E a partir daí, ninguém tropeçará mais. Glória a Deus. Então vamos lá. Bem, há muito tempo, o ovo era considerado símbolo da vida. Preste bem atenção, porque assim como nós aprendemos sobre o Hanukkah, os misticismos que envolvem, que é lançado para confundir a verdade, na Páscoa não é diferente. O coelhinho não está lá por acaso, o ovo não está lá por acaso, sem propósito, sem objetivo, não. Eles têm algo a mascarar. Eles querem, mascarar a verdade, eles querem esconder a verdade. Esses símbolos, como primeiro, os ovos da Páscoa, eles eram considerados símbolo de vida. Era costume em todo mundo presentear as pessoas com ovos de galinha, de ganso, o codó. Esses ovos eram pintados à mão com cores bem vivas e alegres. Uma bela obra de arte. Alguns povos cultuavam uma deusa chamada Eostre, também conhecida como Ostara. É uma cultura do norte da Europa. E algumas teorias a respeito falam que o culto a ela tinha algum tipo de conexão com ovos, coelhos e leves. Veja de onde saiu essa ideia, veja a origem dessa celebração de cultos, porque a Páscoa é uma celebração, e veja de onde saiu o ovo, e coelhos, de cultos a uma deusa pagã chamada Ostara. Ostara era a deusa da fertilidade. Por isso, a deusa sempre aparecia com um coelho, porque o coelho representa a fertilidade pelo seu alto poder de fertilidade, de se multiplicar rapidamente. Só que nós sabemos, amados, que toda ritual de fertilidade a deuses pagãos envolve prostituição, envolve situações profanas, situações místicas, situações deturpadas sobre a sexualidade, sobre o sexo. Então, no período da Idade Média, o culto a esta deusa sempre começava na primavera e logo passou a ser associado com a ressurreição de Cristo, porque a festa da Páscoa era também celebrada no início, celebrada no início da primavera. A Páscoa judaica, ela tem um dia fixo, não é como a nossa. Todo ano nós temos datas diferentes da Páscoa, porque é baseado em outro calendário, no calendário gregoriano. Mas a Páscoa judaica, ela tem o dia fixo, o dia que Deus determinou lá no Êxodo. No 14º mês, o primeiro mês, conhecido como mês de Nissan ou Abib, vocês celebrarão a Páscoa do Senhor. Então, quando aconteceu a morte e ressurreição de Cristo, também foi no período de Páscoa. A morte e ressurreição de Jesus trouxe para toda a humanidade a certeza de uma nova vida, a ideia de um novo tempo, de um novo começo. E essa ideia, no sentido pagão, já era transmitida por essa deusa
Ostara, né, a deusa da fertilidade. Os cultos a ela, né, consistiam nesses rituais, onde ovos coloridos que representavam a vida eram, né, distribuídos, eram trocados entre pessoas, entre familiares, parentes, amigos, pessoas que, né, conheciam, se amavam. Havia essa troca de ovos e rituais também para fertilidade. No entanto, a assimilação do mito, né, dessa ideia, dessa deusa, pelo cristianismo, não trouxe abolição total, o que deveria ter acontecido. Uma vez que o cristianismo estava chegando, o conceito cristão, a cultura de Cristo, a cultura do reino de Deus estava chegando, deveria ser deixado de lado, de vez, deixado para trás, essas culturas. Mas isso não aconteceu. A assimilação do mito germânico pelo cristianismo não implicou a abolição total dos ritos a ela associadas. A prática da entrega de ovos passou a ser relacionada, portanto, à Páscoa, e não mais à deusa Ostara. Preste bem, relacionar é juntar, é tornar paralelo, é tornar junto, é misturar, relacionar, organizar. Foi maravilhoso a ressurreição de Cristo, né, sobre o mundo, trouxe uma mudança sobre as nossas vidas. Então vamos fazer com que esse renascimento, né, seja intensificado pelos símbolos de Jesus? Não. Pelo que Deus falou desde o começo? Não. Mas pelos símbolos de Ostara. Mas veja o que Deus disse em Isaías 42, no versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outros a minha glória, nem a imagens o meu louvor. A glória da vida estava sendo dada a um ovo. Preste atenção como a gente pratica as coisas sem entender. A glória da vida, que veio por meio do sacrifício de Jesus, estava sendo representada por um ovo. E Deus, amados, Ele não se mistura, Ele não se deixa, né, escarnecer, Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu louvor. Minha é a glória, e eu não darei ela a nenhum outro. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos na Páscoa, para representar a alegria da ressurreição e o reconhecimento do sacrifício. A tradição de oferecer ovos veio da China, né? Povo pagão também. O costume chegou ao Egito, e assim como os chineses, os egípcios distribuíam os ovos no início da nova estação, representando assim o renascimento, uma nova vida. Amados, quem trouxe vida para nós? Quem a Bíblia diz que nos dá vida e vida em abundância? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer vida, é uma vida com abundância. Em João, no capítulo 11, versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Foram palavras de Jesus para Marta, pouco antes, para Marta e Maria, pouco antes da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição. Jesus é o símbolo de ressurreição, de vida, ressurreição de vida espiritual, de vida emocional, de todos os aspectos. Ele é o dono da vida. Agora, nós passamos a celebrar um ovo de galinha, de codorna, de ganso,
que representa a vida. Não, pastora, hoje em dia não é mais de ovo nem de galinha. É verdade, é de chocolate. Confeiteiro alemão teve a brilhante ideia, né, de fazer o ovo de chocolate. Porque o chocolate também fazia parte de um ritual, né, a um deus pagão. Também fazia parte de algo místico. Tanto é que o chocolate é considerado afrodisíaco. É por isso que no Dia dos Namorados dá uma cesta de chocolate, dá um bombom. É algo que envolve a relação do casal. É algo que desperta. Então, né? E outra coisa, o chocolate, amados, é doce. É algo, né, que nos distrai. Imagine você comendo o seu chocolate aí de Páscoa, que você talvez tenha ganhado na Páscoa. Né? Enquanto você come aquele delicioso chocolate, você pensa em algo ruim? Não, é prazeroso, é bom ao paladar. Mas foi essa a ordem que Deus deu para o povo de Israel viver a Páscoa? Não foi essa. Não foi essa. Essa é a questão. Esse é o detalhe. Esse é o que nós precisamos dar atenção ao detalhe de Deus. Deus não manda ninguém fazer nada sem um propósito. Enquanto a gente está só vivendo, né, as delícias, as maravilhas, dificilmente lembramos que as maravilhas foi Deus quem nos deu. Mas quando olhamos para trás e olhamos onde nós chegamos, sabemos que não chegamos sozinhos. Sabemos que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos sustentou. O louvor a Deus não pode ser misturado. Não pode ser, né, dividido. Eu não posso dizer que eu acredito na ressurreição de Cristo e eu continuo alimentando as práticas de um ritual pagão. Não estou dizendo que é pecado você comer ovo, chocolate. Mas o pecado, né, está na repetição, né, da prática. O pecado está em que toda Páscoa tem que ter o ovo de Páscoa. Que tem que compartilhar ovos de Páscoa. Porque a Páscoa é isso, é dar ovo de chocolate. E a Páscoa não é isso. Não é pecado comer chocolate. Não é pecado comer ovo de chocolate. Mas viver essa prática, esse ritual, é você estar misturando o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Glória a Deus. Por que nós seguimos esse costume pagão? Porque os cristãos, os primeiros cristãos lá da Idade Média, começaram a seguir esses costumes. Depois da morte de Jesus Cristo, os cristãos consagraram esse hábito como lembrança da ressurreição e da morte e ressurreição de Jesus, ainda no século XVIII. No século XVIII, a igreja adotou oficialmente como o símbolo da Páscoa. Aí, amados, aqui está o erro. Né? Eles pegaram um costume que já tinham, relacionaram com o que tinha de fato acontecido, né? E isso se tornou oficial. O que foi que se tornou oficial? A ressurreição de Cristo? Não. O ritual pagão. O ritual pagão. Mas, né, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar a um e desonrar o outro, ou você vai amar mais a um do que o outro. Depois da morte de Jesus, os cristãos consagraram esse hábito como lembrança da ressurreição. E no século XVIII, a igreja adotou oficialmente, né, como um símbolo da Páscoa. Aí a troca de ovos, ritual pagão, tornou-se algo simbólico, né, da ressurreição de Cristo, da vida, do renascimento. Mas na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim:
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E Jesus também disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou eu sirvo o mundo, os rituais que já existem no mundo, o que mamãe disse que tem que fazer, papai disse que tem que fazer, porque a igreja disse que tem que fazer, mas o que a palavra de Deus disse que eu tenho que fazer. Como eu devo reagir? A que Senhor você quer seguir? A que Senhor você quer continuar servindo? Ao Senhor Todo-Poderoso, a quem é digno todo louvor, toda honra, toda glória? Ou ficar, uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu sirvo as práticas do mundo. Escolha hoje a quem você quer seguir. Amém? Outra coisa, que nós também temos como referência na Páscoa, como um símbolo da Páscoa, os coelhinhos. Primeiramente, a consolidação do coelho como símbolo da Páscoa aconteceu por volta do século XIX. A respeito das múltiplas possíveis origens do coelho da Páscoa, nós temos teorias que associam o coelho da Páscoa com o paganismo e com o cristianismo também. Duas associações. As teorias mais levantadas que geralmente são as mais consideradas, são aquelas que associam o coelho ao paganismo primeiro. A mesma coisa do ovo de Páscoa. Já existia como um ritual pagão, e quando o cristianismo chegou na vida das pessoas, ao invés delas deixarem tudo, negar a si mesmo e seguir com Cristo, não, elas trouxeram arrastando e adaptaram a uma nova história. E aí, qual é a teoria do paganismo? De onde veio essa história do coelhinho? A teoria mais conhecida é aquela que relaciona o coelho da Páscoa com a deusa da mitologia germânica, que é a deusa Ostara, como já falamos. Essa deusa era conhecida por ser uma deusa da fertilidade. O coelho representa a fertilidade, porque gera muitos filhotes. Então ela é responsável pelos dois personagens da Páscoa. É interessante, amados, quando chega a Páscoa, o primeiro personagem que aparece, o coelho, o coelhinho, branquinho, fofinho, no comércio, nas redes sociais, nos comerciais, nos produtos, no mundo todo, que aparece primeiro o coelho. Se a Páscoa é para comemorar a morte e ressurreição de Cristo, por que aparece coelho? Por que aparece ovo de chocolate? É uma representação gerada ao cultos a essa deusa da mitologia germânica. Observe a imagem da deusa. Veja que tem o coelho, tem os ovos. Segundo a lenda da deusa, ela transformou um pássaro em coelho, para divertir as crianças. Então aí tem essa tolice do coelho que bota ovos, que carrega ovos. E no cristianismo, como foi adaptada essa história de coelho no cristianismo? Em inúmeras construções de iconografia. Lembrando que iconografia é um estudo dos assuntos representados por imagem artísticas, obras de artes que são relacionadas com as suas fontes e com os seus significados. A origem da palavra iconografia, ela vem do latim, que ela surgiu a partir da junção de dois termos, eikon,
que significa imagem, e grafia, que é escrita, significando literalmente a escrita da imagem, né? Então, os relatos do coelho no cristianismo, ele vem a partir desses estudos, né, de obras de artes, né, estátuas que trouxeram referências, símbolos, essas coisas, né? As construções de iconografia cristã no cristianismo, né, a imagem do coelho, a ideia do coelho, ela aparece, né, a partir da lebre, né, depois substituída pelo coelho, que aparecia e aparentemente na mentalidade cristã da Idade Média. A lebre, ela trazia uma representação de virgindade. Por quê? Porque nos contextos, né, nas instruções, nos arquivos, nos estudos, melhor dizendo, nos estudos, através da iconografia, né, de artes, de obras de artes, a lebre aparecia junto com a Virgem Maria. Pois é. Isso fazia com que o animal aparecesse junto à Virgem Maria. Essa colocação da lebre ao lado da Virgem Maria até existe em uma obra de arte muito conhecida, né, que ficou muito famosa, chamada A Virgem com o Coelho. Essa pintura ela foi produzida por Tiziano Vecellio, um pintor italiano. Então observe aí a imagem, né, de Maria, da Virgem Maria, a lebre, né, segurando na sua mão. Nessa pintura renascentista, Maria recebe de Catarina de Alexandria, que na Igreja Católica ela é conhecida como Santa Catarina. Então Maria recebe de Santa Catarina o menino Jesus. Este contempla um coelho branco, veja, que bem segurado pela mão esquerda da sua mãe. E as mãos de Maria fazem a interligação entre o menino Jesus e a pureza representada pelo coelho. Existe também, amados, outros objetos de iconografia. Existe uma série de cruzes que possuem um círculo com lebres. Observe aí também a cruz com um círculo com 3 lebres interligadas pelas suas orelhas. As teorias que explicam, né, este círculo de lebre são as seguintes, né? A primeira é que as lebres eram entendidas como um símbolo de castidade, pela crença existente de que elas conseguiam reproduzir-se de forma sexuada, ou seja, sem perder a sua virgindade, relacionando assim uma possível ideia de como Jesus foi gerado, tirando de cena de novo a glória de Deus, porque o que foi gerado em Maria foi obra do Espírito Santo de Deus. Observe, preste atenção, não pense que o coelhinho é só fofinho, não, preste atenção. A segunda coisa que ela representa, né, a segunda teoria, é que esses animais eram representados como um símbolo da Trindade. Veja bem, da Trindade, né, que depois se tornou um importante símbolo do cristianismo, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coelho, né, animal puro, que simboliza a pureza, ao ponto de ser comparado com Jesus, de ser interligado com Jesus. Amados, até quando o povo de Deus vai andar cego? Até quando nós andaremos errantes?
Quando nós temos a palavra que nos liberta, quando nós temos a liberdade de conhecermos a história, de conhecermos a palavra de Deus, de questionarmos, ao invés de simplesmente concordarmos. É novo tempo chegado na sua vida, tempo de libertação, tempo de Páscoa de verdade. Esta Páscoa, Deus vai estar tirando o seu povo que ainda está no Egito. Pensa que já está livre, mas ainda está no Egito, ainda pratica, ainda carrega as práticas do Egito. Coelhinho da Páscoa? Até quando, amados, nós vamos carregar essa ideia? Até quando nós vamos transmitir isso para os nossos filhos? Ovinho da Páscoa, ovinho de chocolate. Cultura pagã sendo repetida, sendo reforçada, sendo vivida por nós, sendo transmitida por nós que somos o povo de Deus. O povo que recebeu de Deus a orientação de como viver a Páscoa, de como celebrar a Páscoa. Veja, o absurdo com o que o cristianismo, a igreja, trouxe para que as pessoas aceitassem a ideia do coelho, colocando ele junto com Jesus, levando o coelho a ofuscar a verdadeira identidade de Jesus nas nossas vidas. Coelho, um animal puro, um animal que representa pureza, que representa castidade, ou seja, pureza sexual, pureza em todas as áreas. Não, amados. Coelho, um animal puro. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Levíticos, capítulo 11, no versículo 5, versículo 6, Deus diz para o povo de Israel: o coelho e a lebre vocês não comam, porque é imundo. Se é imundo, se o povo de Israel não podia comer, imagine se o povo de Israel não podia comer, se o povo de Deus não pode comer porque é um animal imundo determinado por Deus, imagine consagrá-lo, venerá-lo como algo bonitinho, como algo fofinho, como algo puro, como algo que pode até tomar o lado do cordeiro pascual na minha casa. Em nome de Jesus, que a partir dessa Páscoa, ovo de Páscoa não tenha espaço na sua Páscoa. Coelho de Páscoa não tem espaço aí, porque fazem parte de uma cultura pagã. Aleluia. Se não foi considerado por Deus, também não pode ser considerado por nós. Segundo o paganismo, o coelho representa fertilidade, ou seja, prostituição também. E observando, amados, essa certeza, essa ideia, veja, quem é o animal que é o símbolo da Playboy? Uma das maiores contribuidoras para a prostituição, para a masturbação, para a pornografia no mundo. Antes de existir internet, antes de existir facilidade com celular, com computadores, já existia uma grande opressão nessa área. Eu estava estudando a história da Playboy e conta que o produtor, o dono, a princípio ele colocou outro nome e colocou um cervo como símbolo da Playboy, mas não fez sucesso. Então ele trocou o cervo pelo coelho, e aí sim fez sucesso. Isso é por acaso? Não, amados, é porque é profético. Seja algo profético, maligno ou benigno, ele se torna real. E aí nós também alimentamos essa ideia do coelhinho, alimentamos essa ideia do ovo de chocolate, tiramos o foco da verdade, esquecemos de tudo que Deus nos instruiu desde o Êxodo.
até os dias de Jesus. Jesus reviveu a Páscoa. Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos para trazer libertação de novo, para que o povo de fato tivesse a passagem das trevas, da libertação do pecado, da escravidão para a luz. Que possamos abrir os nossos olhos, né? E não carregar mais e não ser mais patrocinador da mentira em nossas casas, da mentira em nossas famílias. Se fomos enganados até hoje, mas a partir de hoje, né, a libertação vem em nossas mentes, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que nós também pensamos, refletimos, é sobre o peixe na Semana Santa. Por que temos que comer peixe? Por que foi ensinado a comer peixe? Segundo, né, a cultura, a tradição, era o objetivo de fazer um jejum, abster-se, né, de carne e reviver e respeitar o sacrifício de Cristo, descrito na Bíblia. E inclui, né, não causar sofrimento a quem quer que seja. Quando fala em carne, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica não diz carne de boi. Eu pesquisei, pesquise lá, Código de Direito Canônico da Igreja Católica. Não diz carne de boi, né? Ou libera carne de peixe e de outros animais. No entanto, diz que o fiel pode se abster da carne ou de outro alimento, assim como ou de outro alimento, desde que isso signifique um pequeno sacrifício para ele. Amados, se Jesus se sacrificou por nós, se Jesus ordenou que nós celebrássemos a morte dele, que nós comemorássemos a morte dele. Celebrar é comemorar e não ficar revivendo essa morte, revivendo essa morte, revivendo essa morte, porque quem revive morte todos os dias nunca encontra a ressurreição. O que Deus espera da sua noiva é que ela lembre da morte, mas celebre a ressurreição. Então saia de nível neste momento. Saia, né? Mude a sua direção, mude o seu estilo de celebração a Deus. Lembre da morte. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Mas celebre a minha ressurreição, porque na ressurreição nós também ressuscitamos com Ele. Glória a Deus, né? O peixe também foi ensinado como indicação de renovação e purificação. Mas, amados, sabemos que quem traz purificação para nós é o Cordeiro de Deus. É engraçado, né, sobre esse sacrifício da Páscoa, da Páscoa aí que comemoram, de não poder comer carne, não poder gerar sofrimento nenhum a qualquer um que seja. É engraçado porque, assim como os outros animais, o peixe também tem um sistema nervoso muito complexo. Ou seja, ele também sofre com a morte dele, né? Seja com choque, seja tirado da água, asfixiado, seja furado com a faca, com a peixeira, seja lá com quem for, você matou lá o peixe ou já comprou o peixe morto. A questão torna-se uma hipocrisia. Se você não sabia disso, seja liberto agora. Eu não como carne porque é pecado, porque não pode, tem que viver o sofrimento de Jesus. O boi representa o sofrimento, não pode fazer o boi sofrer, porque como Jesus sofrendo e o peixe não sofre. Isso é hipocrisia, amados. O peixe não tem carne. Isso é hipocrisia. Liberte-se de toda hipocrisia e viva a verdadeira ressurreição com Cristo. Glória a Deus. Daí eu fico pensando no desespero que o pobre do peixe tem quando tiram da água, quando, né, morre asfixiado. É sofrido, é sofrimento também. Se fosse para essa questão de não
por causa do sofrimento, então não tinha que comer nada, não tinha que matar nada, nada que te fosse vida. Lembrando que animais têm vida, plantas têm vida, o negócio ia ficar feio pro seu lado. Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida com abundância. Ele disse: se você for fiel e obedecer, vocês comerão o melhor que a terra produz. E que essa libertação, amados, ela de fato possa ser vivida por mim e por você nesse dia de Páscoa. Amém? Jesus, o que Jesus falou sobre a sua morte? Lucas capítulo 22, versículo 19, ele disse: tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Este é o meu corpo, é a minha carne. Assim como foi com o cordeiro, Deus mandou que comessem a carne do cordeiro, para que tivesse a convicção, a lembrança, a certeza, para que vivesse o renovo da sua aliança com Deus. Semelhantemente, da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, que foi derramado, que será derramado em favor de vocês. Amém? Esses dois elementos se tornaram parte, se tornaram únicos na nossa Páscoa. A princípio, Deus direcionou ervas amargas, pães sem fermentos e o cordeiro. Jesus viveu essa Páscoa e complementou ou simplificou ela em dois elementos: o pão e o vinho, que representam o corpo de Jesus. O pão representa o corpo de Jesus, corpo do cordeiro, e o sangue representa o sangue dele vertido na cruz para te purificar, para nos purificar de todo pecado. Amém? Para a gente encerrar, eu quero compartilhar com você o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Estamos vivendo um novo começo em nossa história. Talvez você ache que é uma coisa simples, é só um vídeo, mas é uma mensagem poderosa, porque é a mensagem da palavra de Deus, e vai trazer libertação para a tua vida, a partir de acordo com o nível da tua fé. Porque, amados, é preciso ter fé para largar o mundo, deixar de amar as coisas do mundo, as práticas, as tradições, as culturas que a gente nem conhecia os significados. Mas mesmo assim é difícil deixar. É só para quem tem fé no que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar você. Quero que você faça uma oração. Feche seus olhos agora. Faça uma oração de confissão, de pedido de perdão por todos esses anos. As maldições que se instalaram, maldições de engano, amados, que se instalaram na sua vida. Claro que são maldições involuntárias, ou seja, maldições que a gente gera, mas a gente não sabe que está gerando. Mas não deixa de ser maldição. O diabo ele se aproveita de qualquer brecha, de qualquer detalhe que a gente faz. Então, ore ao Senhor pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados que te ensinaram, que te induziram a celebrar a Páscoa nesse sentido pagão. Pai, eu quero, em nome do teu Filho amado Jesus, apresentar, Senhor, a vida dessa pessoa agora. E seja, Senhor, ele onde estiver, esteja só, esteja em família, esteja em comunhão, e seja, Senhor, estando em comunhão contigo, isso, Pai, é o que trará resultado. Senhor, eu quero apresentar a vida dele agora, a vida dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, dessa criança, desse jovem, desse adolescente.
Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos erros dos nossos antepassados. Queremos te pedir perdão, Pai, porque eles cometeram pecados e a maldição se estendeu sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos quebrar agora todo jugo de engano. Pai, confessamos diante de Ti o nosso pecado, de que renunciamos, Senhor, à verdadeira Páscoa, mas investimos na Páscoa pagã, na Páscoa mentirosa, na Páscoa enganosa. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Pai, reconhecemos que a ressurreição e a vida está em Jesus. E a partir de hoje, Senhor, é isso que nós proclamaremos. É isso, Senhor, que nós entregaremos. É isso, Senhor, que nós viveremos daqui para frente. Ah, meu Deus, então nós podemos, Senhor, entender que a partir de hoje todo engano e todas as coisas, Senhor, foram criadas para nos distrair do alvo que é Cristo, do verdadeiro sentido da Páscoa. Porque Satanás é o inimigo de Deus. Ele não quer que as pessoas saibam por que Jesus, sobre Jesus, o plano de Jesus, a vontade de Jesus, para que eles sejam salvas, para que se tenham vida com abundância. Por isso, juntos, nós nos prontificamos. Nós temos que contar a verdadeira Páscoa sobre as pessoas, levar a verdade. Pai, tirar todo o engano, tirar, Senhor, toda e qualquer legalidade que o diabo ainda tenha, para continuar roubando, Senhor, desviando os teus filhos da tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te conhecer melhor a partir de hoje. E a partir, Senhor, do nosso conhecimento, outras pessoas, Senhor, também te conhecerão. Conhecerão o Cordeiro de Deus e o seu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos pela palavra revelada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite estaremos celebrando a Páscoa do Senhor aqui na célula. Então não fique em casa, não tenha medo de coronavírus. Coronavírus nenhum é mais forte do que o poder do sangue de Jesus. Estaremos revivendo, renovando a nossa aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.